Abre a tua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 5. Eu quero te convidar a olhar para essa passagem tão conhecida, que é o milagre que aconteceu na vida deste homem, na vida de Naamã. Sobre esta perspectiva que nós vamos aqui compartilhar. Essa história que tem tantos ensinamentos e cada vez que a gente se coloca para ler, a gente aprende algo novo. E é o que eu quero deixar com vocês de forma bem objetiva nessa manhã. Eu queria te convidar a olhar para esse texto nessa perspectiva, assim, 2 leprosos, 2 servos, 2 reis, 2 rios e um único Deus. Vou dizer mais uma vez, 2 tipos de leprosos, 2 tipos de servos, 2 tipos de reis, 2 tipos de rios e um único Deus. E cada um desses aspectos nós vamos aprender algo novo na palavra. Então, ao invés de ler o texto, eu vou procurar resumir aqui para você de forma bem objetiva. Conta a história de Naamã, que era um herói de guerra, porém leproso, a Bíblia diz. Numa de suas missões de Israel, ele leva uma menina cativa para servir em sua casa. Essa menina fala com a mulher de Naamã, que conhece alguém em Samaria, que pode curá-lo. Naamã fala com o rei da Síria, a quem servia, e este o libera para ir até Samaria e envia com ele cartas de apresentação e tesouros. O rei de Israel, ao ouvir a notícia, se desespera, rasga suas vestes, achando que o rei da Síria estava procurando ocasião para arrumar confusão com ele. Verso 7, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure da sua lepra? O profeta Eliseu fica sabendo e manda Naamã vir. Assim saberá que há profeta em Israel, diz o profeta. Naamã vai parar na porta da casa de Eliseu, que nem sai para vê-lo, apenas envia instruções. Verso 10, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será curada e ficarás purificado. Naamã fica indignado, pois tinha pensado, verso 11, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Os servos que ele tinha levado argumentam e dizem a ele, se tivesse ele pedido algo grande, porventura não o farias? Convencido, Naamã vai e mergulha no rio Jordão 7 vezes. O resultado foi que no verso 14, conforme a palavra do homem de Deus, a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Então, ele volta até Eliseu, que agora o recebe e declara, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Naamã insiste em recompensar o homem de Deus, mas ele recusa. Pede então para levar 2 sacos de terra de Israel para a sua terra e expõe uma situação diante da sua nova fé, no único Deus que havia o curado da lepra. Ele diz, verso 18, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu Senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha que me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E Eliseu diz a Naamã, vai-te em paz. Na sequência, o servo de Eliseu tem uma grande ideia, verso 20. Eis que o meu Senhor poupou a este sírio, Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. O resumo da história é que a atitude de Geazi traz uma dura sentença sobre ele e sobre os seus. Diz Eliseu, verso 26, porventura, não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. E nessa manhã, eu quero, à luz dessa história incrível, a gente meditar em algumas lições que pelo menos eu aprendo olhando para este texto. Que a primeira delas é que a lepra na pele sempre revelará um coração enfermo. A lepra na pele sempre revelará um coração enfermo.
Eu não sei se você notou, mas essa história começa com um leproso e termina com outro leproso. A história começa com um leproso e termina com outro leproso. A lepra aqui é apenas a parte visível do que está de fato enraizado dentro dos corações. E assim é também nos nossos dias. Os comportamentos que nós notamos de forma repetida na vida das pessoas, não tem a ver exatamente, aquele comportamento não é o produto final, mas é a raiz daquilo que está dentro do coração daquela pessoa. Os problemas de comportamentos que enxergamos são apenas a ponta do iceberg dentro do coração. É por isso que Provérbios se refere lá em 4:23, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Amados, e preste atenção no que eu vou te dizer, a forma de guardar o coração não é escondendo o que se tem dentro do coração, mas a forma de se guardar o coração é expondo totalmente aquilo que está dentro do nosso coração. Quantos podem dizer amém para isso? Você entende essa verdade? É quando nós trazemos o nosso coração para fora, é quando nós tornamos o nosso coração transparente, é que nós estamos de fato guardando o nosso coração. No caso de Naamã, a raiz que estava lá dentro era o orgulho. E nós vemos pela narrativa que ele teve que se despojar totalmente dessa raiz de orgulho. Ele saiu com cartas de apresentação da sua terra, cheio de pompa, e sequer foi recebido pelo profeta Eliseu. Ele se gabou dos rios da Síria, mas teve que mergulhar no Jordão. Diga comigo, teve que mergulhar no Jordão. Teve que mergulhar no Jordão. Ele, quando recebe essa notícia, ele despreza as águas de Israel. Mas depois, quando ele vai embora, ele pede terra de Israel para levar embora. Despreza os rios, mas depois pede terra para levar. E a narrativa nos diz que Naamã tinha um porém. E todos nós também carregamos, por vezes, um porém na nossa vida também. E nós vamos enxergar isso melhor à luz da palavra. Jordão significa aquele que desce, ou quebrantamento. O orgulho está na raiz de todos os pecados. Você sabe disso? A raiz de todos os pecados que praticamos, caímos, lutamos, está de fato nesta palavra, no orgulho. É por isso que lá em Mateus capítulo 7, versos 21 a 23, Jesus ele está ensinando, que ele dizendo assim, verso 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, palavra de Jesus, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ao lutar para manter a nossa própria imagem, amados, Cristo não pode ser revelado em nós e nem através de nós. E o orgulho faz isso. O orgulho nos faz lutar para mantermos a nossa própria imagem. Naquele dia, quando estivermos diante do Senhor, Jesus precisa olhar para nós e se enxergar em nós. Ele precisa olhar para nós e se enxergar em nós. E isso nunca vai ser possível enquanto nós lutarmos para mantermos a nossa própria imagem. Salmo 115. Aquele que se volta para a idolatria se torna semelhante ao ídolo. Tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala. Se torna insensível, como o próprio ídolo, é o que diz a palavra do Senhor. Então, o orgulho nos faz manter a nossa própria imagem. E quando Jesus olha para nós e não se enxerga, ele acaba nos vendo a nós mesmos, porque lutamos durante toda a nossa vida para mantermos a nossa imagem. Quantas vezes, como pastor, eu ouvi isso? Pessoas lutando para manterem a sua própria imagem. Ao invés de exporem completamente seus corações e serem livres completamente das práticas aonde estavam sendo escravizados. Toda confissão que precisa de muita explicação esconde uma raiz de orgulho e uma preocupação em manter a própria imagem. Eu me lembro bem do encontro com Deus aqui e lá em Juazeiro também.
quando as pessoas se aproximavam para aquele momento de confissão, e a primeira coisa, a pessoa queria explicar porque tinha feito todas aquelas coisas. Quando muito tem que explicar, existe uma raiz de orgulho lá dentro, tentando preservar a sua imagem. É mais ou menos assim, eu fiz isso por causa disso. Tem uma razão porque eu pratiquei isso. Ao invés de simplesmente assumir que sem Jesus nós estamos numa desgraça total. Que o caminho natural daqueles que não têm a Cristo é uma vida longe dele, com as suas práticas e tudo mais. Então, eu costumo dizer lá em Juazeiro, quem muito se justifica, não desfruta da justificação. Quem muito se justifica, não desfruta da justificação. É por isso que creio que toda cura também começa por um coração quebrantado. Você pode dizer amém? Toda cura começa por um coração quebrantado. Isaías 61, verso 1, e depois Jesus vai usar essas próprias palavras, dizendo que essa palavra se cumpriu nele. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Jesus veio para curar os quebrantados de coração. Toda cura na nossa vida começa por um coração quebrantado. Coração não se explica, pecado não se explica, pecado se confessa. Você pode dizer amém para isso? A gente confessa pecado, a gente não explica pecado. A gente confessa e se vê livre dele. Então, se Naamã tratou com orgulho, Geazi teve que tratar com a ganância. Não podemos negociar os dons de Deus, amém, queridos? Naamã chegou cheio de posses e voltou cheio de fé. Geazi foi atrás das posses e perdeu completamente a sua fé. Esses dias ouvi uma frase que gostei muito, dizendo assim: a maior bênção do Evangelho é a salvação. Quem quiser dinheiro e bens, que estude, se qualifique e trabalhe. Posso ouvir um amém da sua parte? Porque tem muita gente vindo a Jesus procurando posses. Tem muita gente vindo a Jesus procurando cura, procurando libertação. E Ele pode, de fato, fazer todas essas coisas. Mas eu quero dizer para você que Jesus já resolveu o maior problema que nós tínhamos. E essa é a mentalidade correta de quem entende a essência do cristianismo e a obra de Cristo na cruz do Calvário. O nosso maior problema não são as circunstâncias que nós vivemos, as lutas diárias que nós vivemos. Jesus pode interferir nisso e faz por misericórdia, por bondade, por graça. Mas a missão dele principal não foi essa. Jesus também não veio para batalhar contra o diabo. O maior inimigo do homem não era o diabo. O maior problema do homem não era Satanás. O maior problema do homem era com Deus. Era com Deus, porque quando Adão e Eva pecaram, um grande problema aconteceu e criou um abismo entre nós e o nosso Deus. Então, quando Jesus vem na forma de homem, Ele vem para resolver este problema. E Ele se torna o caminho para nós voltarmos para Deus. Então, é por isso que nós olhamos o apóstolo Paulo escrevendo e chamando as grandes tribulações de leve e momentânea tribulação, porque se você tiver uma perspectiva correta de que o maior problema que você tinha foi resolvido, todos os demais problemas vão ser bem pequenos à luz desse problema maior. Amém, queridos? Isso traz uma paz para o meu coração, pelo menos. O maior problema já foi resolvido. O que de pior pode acontecer nessa vida é nós morrermos, mas se morrermos estaremos com Jesus. Você pode dizer amém? Quem quer ir agora? Aí já muda o discurso, né? Em todo lugar é desse jeito aqui. Então, nunca inverta esta ordem. Primeiro você busca o reino, depois as outras coisas são acrescentadas. Nós vivemos, tem gente que tem deixado de vir à igreja por motivo de trabalho. Querido, você nunca vai prosperar desse jeito. Enquanto Deus não for prioridade na sua vida, enquanto a palavra não for prioridade em sua vida, enquanto a casa de Deus não for prioridade em sua vida, você vai lutar. É inútil levantar cedo, dormir tarde, é o que diz o Salmo. E a palavra se cumpre. Você pode dizer amém? Amém? Você crê nisso? A segunda coisa que nós aprendemos aqui tomei uma frase que ouvi muito o pastor Samuel dizer, né? Se não sirvo para servir, não sirvo para viver.
E olhando para o texto, a gente aprende isso daqui. Ministério, amados, é serviço e não ser visto. Já ouviu essa frase? Ministério, diga comigo, ministério é serviço e não ser visto. Outro dia eu ouvi alguém dizendo que tem missionário, falando dos missionários lá no sertão, né? Missionários que amam microfones, mas detestam vassouras. A Bíblia fala de 2 tipos de servo, o servo bom e o servo mau. E nós aprendemos aqui. Com essa menina que servia na casa de Naamã, nós aprendemos que você nunca faz para ser, você é, por isso faz. Tudo que você faz porque você sabe que você é filho de Deus, amém? E não o contrário. Nós não fazemos para ser, nós somos, por isso nós fazemos. A lepra de Naamã não contaminou aquela menina, mas a sua fé contagiou Naamã e toda a sua família. Essa menina não tinha nome, mas ela tinha uma mensagem, aleluia. Ela não tinha nome, não tinha reconhecimento, a Bíblia não cita, mas ela carregava uma mensagem dentro do seu coração. Quantos de vocês sabem que a mensagem é mais importante do que o mensageiro? Tanto é verdade que se eu perguntar quem é o carteiro, o nome do carteiro que leva a carta na sua rua, provavelmente você não saiba. Porque a mensagem é mais importante do que o mensageiro. Saber quem eu sou em Deus ajusta minhas expectativas e me livra de uma vida de ansiedade. Olha, e aqui na altura dos meus 59 anos eu tenho aprendido isso, me encontrado com as minhas próprias limitações e visto como Deus é poderoso para mover através das minhas limitações. Quando eu chego diante, aliás, eu acho que o lugar que todo mundo deve chegar é neste lugar, é quando você não pode, é quando você não consegue, é quando você reconhece, dizendo assim, meu Deus, só se o Senhor não fizer, nada vai acontecer. E aí Deus começa a mover. Quando nós nos encontramos com esta realidade, ficamos livres das ansiedades. Onde aquela menina estava e a condição em que se encontrava, não a definia, pois ela sabia que era filha de Deus. E a primeira coisa que precisamos reconhecer é a paternidade de Deus, para então realizar para Deus. Somente para realizar, para depois realizar para Deus. Se nós entendermos isso, jamais seremos comprados pelas propostas do inimigo. Se você entender que você é filho de Deus, amado por Ele, jamais você será comprado pelas propostas de Satanás. Amados, Satanás está sempre oferecendo algo para ganhar a nossa submissão. A estratégia não muda, ele não é criativo. O nosso Deus é criativo, Satanás é usurpador. Ele usurpa tudo que Deus um dia criou. E o Pai sabe dessas coisas. E Ele faz questão de manifestar essas palavras de afirmação na própria vida de Jesus, né? Você se lembra quando Jesus é batizado nas águas? Quando o Espírito Santo desce sobre Ele em forma de uma pomba. E ali uma voz é ouvida onde o Senhor diz, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O Pai está ali afirmando o Filho. Jesus nem tinha começado o seu ministério, mas o Pai estava afirmando, Ele estava dando identidade para Jesus. Quando nós sabemos quem somos em Deus, então temos propósito, destino para caminharmos no Senhor. O mesmo acontece no Monte da Transfiguração. Você lembra, Lucas capítulo 9, quando Jesus chama Pedro, Tiago e João, sobe com eles para o monte para orar, ele está ali orando, o texto diz, vem uma nuvem, e ali junto, naquele mover, aparecem Moisés e Elias naquele lugar. E Pedro tem uma grande ideia, dizendo, Senhor, que lugar maravilhoso, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés, né? Um erro grosseiro, teológico de Pedro, porque jamais Moisés e Elias poderão ser igualados a Cristo Jesus. Amém, queridos? Ainda que foram grandes homens de Deus. Um texto maravilhoso, ali naquele monte estão a lei, os profetas, e está o futuro da igreja que ia nascer daqui uns dias ali. Isso é muito relevante, muito importante. Ali naquele monte está o primeiro autor da Bíblia e vai estar o último autor da Bíblia, que é João. Eles estão naquele monte ali.
E é muito interessante o que Deus diz, porque depois de afirmar Jesus mais uma vez, dizendo: este é meu filho amado, naquele monte o Senhor silencia todas as outras vozes, dizendo: a ele ouvi. Diga comigo: a ele ouvi. Ali estão a lei, representada por Moisés, ali estão os profetas, representados por Elias, ali estão os pais da igreja dos primeiros dias, mas o Senhor faz questão de silenciar todas as vozes naquele lugar, indicando que para o futuro haveria uma única voz que deveria ser ouvida, e é a voz de Cristo Jesus. Aleluia! 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 E lá no sertão nordestino eu tenho pregado essa palavra, porque é verdade que pelas mãos de Moisés Deus fez milagres, é verdade que pelas mãos de Elias Deus fez milagres, mas é verdade que no Monte da Transfiguração ele diz: silencie todas essas vozes, porque a única voz que será ouvida daqui para frente é a voz do meu Filho amado, Ele é Cristo Jesus. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da igreja. E vocês têm ouvido isso daqui nos últimos dias: a igreja que vai prevalecer é a igreja cristocêntrica, onde Cristo está na essência, amém, amados? Onde a voz do noivo é ouvida, aleluia, a Ele ouvir. Isso é tão importante para aplicarmos para as nossas próprias vidas, porque vivemos num mundo cheio de vozes. Você concorda com isso ou não? São ideologias, são falas, são entre aspas, homens de Deus, pastores que se levantam para perverter, para confundir, para contrariar, para combater a essência do Evangelho, mais interessados na sua autopromoção, nos likes que vão receber, em atrair determinado público do que propriamente falar a verdade do Evangelho. E isso é maravilhoso. Lá em Juazeiro, como é bom a gente andar livre. Eu tenho dito para eles: não convidem pessoas de outras igrejas. Na classe de integração eu digo: não saia da sua igreja, se você está chegando aqui, sem falar com o seu pastor, sem ser abençoado por ele. Você sai, entra pela porta da frente e sai pela porta da frente. E eu creio que Deus nos mandou lá para o sertão nordestino com mais de 50 anos, e eu digo para eles: amados, eu não tenho tempo para perder. Não tenho tempo para perder com nhenhenhen. Olha, Deus me chamou, eu já estou mais para lá do que para cá. Eu estou igual Neemias, eu não vou atrás desse negócio, porque eu tenho uma obra importante para realizar. Então vamos logo, vamos curar logo, vamos sarar logo, vamos trabalhar logo, aleluia. Diga para o seu irmão: vamos também. Não é só no Nordeste não, aqui também, amém? Amém, vamos avançar. Você pode dizer: eita glória. Não, mas diga forte, o pessoal vai assistir depois lá, vai. 1, 2, 3, diga. Agora está parecido com o de lá, glória a Deus. Com os servos de Naamã, nós aprendemos uma coisa importante: ninguém faz nada sozinho, você já deve ter descoberto isso. Precisamos aprender a trabalhar em equipe, amados. E uma equipe valorizada sempre nos ajudará a ampliar a visão, sempre. Nunca abrindo mão do respeito e da honra. E essa casa aqui é mestre nisso daqui, em levantar equipes que ajudam a ampliar a visão, debaixo de uma honra, debaixo de um respeito. E lá Deus tem nos dado uma liderança no mesmo padrão, para a honra e para a glória do Senhor. Porque temos um compromisso com a verdade acima de todas as coisas. E me chama a atenção como aqueles servos que Naamã levou, os soldados, o staff dele, eles se referem a Naamã no verso 13, o respeito, a honra. Eles precisam abrir os olhos de Naamã, mas eles não violentam a cadeia de autoridade, eles não impõem, eles não forçam, eles não montam algo paralelo, eles não corrompem aquilo que está estabelecido. Né? Eles não abrem outro exército, né? Saem para abrir, levam uma parte do exército de Naamã. Não, eles dizem: meu pai. Diga comigo: meu pai. Meu pai, entendimento do lugar que eu estou e da bênção no lugar que eu ocupo. Se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: levanta, lava-te e ficarás limpo. E por fim, nós temos aqui o servo de Eliseu. E com ele nós aprendemos
que experiência com Deus é individual, cada um deve buscar, que nós não podemos andar na experiência dos outros, ainda que a experiência dos outros nos inspire, nós precisamos buscar a nossa própria experiência com Deus. Você já descobriu porque o caminho para o reino, para a eternidade, ele é estreito? Jesus diz isso. Largo é o caminho que leva para a perdição, mas o caminho da salvação é um caminho estreito. Você sabe por que é estreito? Porque só passa um de cada vez. Porque Deus não tem neto. Porque quando chegar lá, a história do outro não vai servir, você vai ter que passar sozinho. Por isso que é estreito. Quando você vira a página, 2 Reis, capítulo 6, você vê alguém querendo ampliar a casa para onde os profetas aprendiam ali, com Elias, ali com Eliseu naquele momento. Eles querem ampliar a casa porque está pequeno, tem muito aluno na escola de profetas. E eles vão para a beira do rio para cortar, e diz que eles estão cortando e o ferro do machado solta e afunda. E Eliseu faz um milagre ali, fazendo aquele ferro do machado flutuar. Mas é interessante a fala daquele rapaz que está cortando, porque a exclamação dele é assim: era emprestado. Ah, meu pai, este machado, esta ferramenta era emprestada. E essa é a lição que a gente aprende, que não podemos andar na unção emprestada de outras pessoas, que precisamos buscar a nossa própria experiência com Deus. Amados, Geazi se movia na unção emprestada de Eliseu, e era muita unção que aquele homem tinha, mas Geazi deveria buscar a sua própria experiência com Deus. Eu definiria mais ou menos assim, trazendo para os nossos dias, comparando Geazi com aquela serva que estava na casa de Naamã, que Geazi é o tipo de crente que ia à igreja. Diga comigo, ia à igreja. Aquela menina serva na casa de Naamã era a igreja. Então existe uma diferença entre aqueles que vão à igreja, daqueles que são a igreja. Que são a igreja. Amém? E aí tem uma estatística interessante. Tem gente que vai a vida inteira numa igreja sem jamais se tornar uma. Tem gente que vai a vida inteira numa igreja sem jamais se tornar uma. São esses que normalmente, em algum momento, acabam deixando a igreja. Porque a vida de corpo é para quem se tornou igreja, e não para quem frequenta uma igreja. Faz sentido para você? Isso é uma reflexão muito pessoal, porque tem muita gente frequentando igreja. E é por isso que muitas vezes a conta não fecha na nossa nação, porque não temos uma igreja de igreja, nós temos uma igreja de frequentadores de igreja. E a conta vai passar a mudar quando nós nos tornarmos igreja. Quando você for embora, a igreja vai com você. E você faz diferença no teu trabalho, no teu estudo, na tua faculdade. Aonde você vai, a igreja vai com você. Aquela menina estava em Israel, ela era igreja. Aquela menina foi levada escrava, ela era igreja. E naquele lugar ela foi ponte de milagres para a vida daquele homem. Transformou ele, transformou a família dele. Isso é ser igreja. Mas tem gente que vai a vida inteira numa igreja, sem jamais se tornar uma. 2 tipos de leprosos, 2 tipos de servos e 2 tipos de reis. Com esses reis, nós aprendemos que uma boa liderança vai sempre ativar o melhor na vida das pessoas e liberá-las para os seus destinos. Estou lendo um livro com a liderança lá em Juazeiro que se chama Formador de Heróis, do Dave Ferguson e do Warren Beard. E a essência é essa, que o chamado de Deus para nós não é nos tornarmos heróis, mas levantarmos heróis, que vão fazer a diferença por onde eles andarem. Então, o rei da Síria, é interessante, ao ouvir o pedido de Naamã, no verso 5, diz assim: respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Amados, esse homem, que não dá para aprofundar aqui, né? Mas ele é o exemplo de uma liderança que libera. E não só libera, mas libera e provisiona.
Porque ele não só libera Naamã para ir em busca daquilo que ele precisava, do seu destino, da sua cura, do anseio do seu coração, mas ainda ele traz toda a provisão sobre a vida de Naamã. E amados, quando nós fomos enviados para Juazeiro do Norte, foi exatamente isso que aconteceu conosco. Exatamente isso. Me lembro até hoje, nós tínhamos ido lá estabelecer, acho que o André e a Letícia em Tatuí, eu, a pastora Mônica, e a pastora Cidinha e o pastor Davi. Voltando, nós sempre tínhamos essa conversa, quando o pastor Davi tinha tempo individual com os presbíteros, ele sempre perguntava, e vocês não pensam em outra forma de Deus usar vocês não consideram? Sempre ouvimos estando nessa casa, e a nossa resposta era, pastor, nossa família está aqui, nós nos convertemos aqui, nós estamos fluindo como um ministério de apoio, nós sempre dissemos isso, mas a cada período de tempo, essa conversa era levantada. E voltando de Tatuí, mais uma vez, não foi tão objetivo, mas ele perguntou, como é que vocês estão? Foi a primeira vez que eu abri, coloquei meu coração para fora. Eu disse, eu tenho sido perseguido por uma pergunta. O que mais? O que mais? Porque nós servimos em todas as áreas desta casa aqui, todas. Desde a lanchonete, criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, só os idosos que não deu tempo, né? Mas está bem suprido aqui pelo... Dá tempo ainda, Moisés está dizendo. Né? E ali, conversando, nós recebemos uma palavra, olha, abram um mapa do mundo, vamos começar a orar, para ver se confirma, se tem. E nós abrimos mesmo o mapa do mundo e começamos a orar, e fomos, e Deus foi fechando o foco. Do dia me perguntaram como é que nós escolhemos Juazeiro. Deus foi fechando, chegamos lá no Nordeste. Aí fomos para lá, acho que para estabelecer o Rafa e a Cláudia lá, ou participar de alguma coisa. E ali, num dos cafés ali com os pastores, eles disseram assim, Eduardo, o litoral está plenamente suprido de igrejas, mas eu tenho ouvido que o sertão nordestino não. Aí procuramos uma referência de quem poderia nos dar mais informações, convidamos um casal de pastores, eles vieram e nos convidaram para um evento lá em Juazeiro, nós fomos e ali Deus fechou o foco completamente, nós entendemos que era para lá. E hoje, amados, passado 4 anos, nós entendemos que saímos debaixo de provisão, de bênção, não só provisão financeira, que nunca nos faltou nada. Essa casa sempre foi generosa e abençoadora, cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Mas saímos principalmente debaixo de uma palavra profética, inclusive determinando o tempo em que as coisas aconteceriam. Que no 3º ano haveria um romper, e é exatamente isso que nós estamos experimentando naquele lugar. Você pode dar um grande aplauso ao Senhor? Porque o modelo dessa casa é uma casa que libera, debaixo da bênção, com provisão, em todas as áreas. Do outro lado, infelizmente, o rei de Israel, que ao receber a carta, verso 7, diz assim, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Amados, nós temos aqui um homem com uma visão apenas natural e limitada, assumindo uma postura de vítima quando se sente ameaçado. Um tipo de liderança doentia e terrível. Para a vergonha desse rei, aquela menina que estava morando longe tinha mais fé do que ele que morava vizinho do profeta ali em Israel. Um tipo de liderança trágica, né? Então, 2 tipos de leprosos, 2 tipos de servos, 2 tipos de reis e 2 tipos de rios. E os rios aqui falam do meu jeito e do jeito de Deus fazer as coisas. Você pode dizer amém para isso? Sempre haverá uma tensão entre a minha vontade e a vontade do Pai. Esse é o grande desafio da vida cristã. E nós vamos viver essa tensão sempre entre fazer o que é a minha vontade e a vontade do Pai. Entre obedecer a palavra e mergulhar no Jordão, ou dizer que eu tenho um caminho melhor que se chama Abana e Farfar. Os rios da minha terra são rios melhores. Esses são dias em que muitos casais, como exemplo, têm pegado o caminho para ir mergulhar no rio em Abana e em Farfar, nas suas próprias convicções, infelizmente.
os divórcios, a separação acontecendo no contexto da igreja. Porque se Jordão significa descer, se Jordão significa quebrantamento, aqui está a chave também, por exemplo, para a questão do casamento. E é tão interessante, porque quando vão confrontar Jesus sobre se é lícito um homem dar carta de divórcio para sua esposa, e eles usam argumentos assim, porque Moisés autorizou. Jesus diz assim, vocês não se lembram do que está escrito no começo? Que Deus separou, disse ao homem que deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Vocês não se lembram? E aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Jesus faz referência a essa primeira menção. Então eles dizem como argumento, mas Moisés autorizou dar carta de divórcio, e ele diz, autorizou por causa do quê? Quem lembra? Por causa da dureza dos vossos corações. Recusou mergulhar no Jordão. A chave para a cura na nossa vida se chama quebrantamento. Amém? Todos nós temos ou viveremos um porém na nossa jornada. E eu acho interessante como Naamã é apresentado, verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. E é exatamente assim que o Espírito Santo intercede por nós diante do Pai, apresentando todas as qualidades que nós temos, para lá no final, falar do porém que precisa ser tratado. Mais ou menos assim. Aqui está o fulano, homem de valor, trabalhador, honesto, batalhador. Mas Pai, ele tem esse porém na vida dele. O Espírito Santo nunca violenta. A proposta é sempre nos atrair para nós sermos curados diante do Senhor. Amém, queridos? Então, quero concluir te perguntando nessa manhã. Existe um porém ainda na sua vida? Existe um porém? Um porém que está lá dentro. Os músicos, se puderem vir para me ajudar, por favor, podem vir. Um porém que está lá dentro do seu coração, que só você sabe. Que semana após semana você tem possibilidade de se abrir diante do Senhor. A receita, ela ainda continua a mesma, que foi dada pelo profeta Eliseu lá no Antigo Testamento. Mergulhar no Jordão, em fé, quebrantar o coração. A receita para nós hoje, em setembro de 2023, é exatamente a mesma. Mergulhar no Jordão.